As movimentações do Grêmio para a temporada 2025 e o que se espera depois da saída da comissão técnica e alguns funcionários, além da própria despedida do Antônio Brum, numa coletiva hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. Deixa eu contar isso tudo para vocês, mas antes, olha o que o presidente falou. A gente sabe que precisa reforçar, sim, o elenco, a gente sabe que tem contratos que estão vencendo, jogadores que estão, inclusive, encerrando a carreira, como aqui já colocado, outros que inclusive, já saíram. Então, naturalmente, nós vamos repor. Agora, a situação até do futebol brasileiro, tirando 1 ou 2 clubes, está todo mundo numa situação financeira bastante difícil. Acho que vai ser um ano diferente, ano que vem, para todos os times investirem. E a gente continua trabalhando aqui de outras formas, né, no financiamento estruturado do futebol, para tentar poder, ao longo do ano, sim, fazer investimentos do futebol. Eu sou o @LeoNascimentos _, estou aqui trazendo para vocês informações do Grêmio, exatamente pautado por conta desta fala do presidente Alberto Guerra, pensando no futebol do Grêmio para 2025. O Grêmio ainda está sem treinador e precisa fazer reforços, como o próprio presidente falou. Então, olha só o que a gente tem de uma análise muito criteriosa sobre essas falas do presidente. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte junto comigo para a gente poder trazer informações para vocês todos os dias. Um dos motivos que o Grêmio acabou desligando, né, ou encerrando o seu vínculo com o técnico Renato Portaluppi, eu já postei num vídeo anterior aqui, peço para vocês depois darem uma olhada, tá por aqui, ou no final deste vídeo, vocês vão entender, ou podem também me seguir lá no Instagram, que vocês vão ter o recorte um dos motivos, né? São alguns, mas eu acredito que esse seja o fator determinante para o desacerto de técnico Renato e a comissão e os dirigentes do Grêmio. Mas o presidente fala em que vai ser um ano muito difícil, 2025, para vários clubes do brasileiro, tirando 1 ou 2, e os investimentos vão ser muito difíceis no futebol para todos esses clubes, né? Então o Grêmio vai fazer alguns movimentos de outras formas para as janelas, para que consiga fazer reforços no início e no meio da temporada. Bom, quando ele fala nesse sentido, ele fala essa outra forma, né, para poder atuar, ele está falando exatamente nos jogadores, quando ele disse que saem os jogadores que deixaram o clube, como o Jeromel, o Fábio, que se aposentaram, tem outros que estão contrato encerrando, que outros que já foram embora. Então ele meio que dá uma pista de que a folha está sendo liberada, está sendo desafogada. E o Grêmio tem uma folha salarial de 16 milhões de reais. Nesse quesito, ele vai eliminando, vai tirando alguns jogadores com salários altos e vai tentar fazer aquela jogada de contratar jogadores de qualidade numa criatividade do que o mercado pode oferecer. Portanto, o Grêmio vai atrás de jogadores que estão com o contrato encerrando no meio da próxima temporada, para que possa fazer algum acerto, né, conseguir fazer uma liberação do jogador antecipada para que ele venha agora, ou os jogadores que estão com o contrato encerrando até 31 de dezembro de 2024. Com isso, poderia fazer algum esforço para que esses jogadores possam vir, vestir a camisa do Grêmio e ser jogadores que possam dar a certa qualidade que o próximo treinador vai pedir, vai exigir. Bom, aquela movimentação que estava sendo feita há algum tempo atrás era com ideia no que o Renato pensava. Agora, com a possibilidade aí de 14 a 15 jogadores saindo do elenco, é praticamente uma reformulação do grupo. Nós estamos falando de um elenco de 32 atletas, ou 33, caso eu esteja enganado, podem comentar aqui também. Eu estou com o site do Grêmio aberto aqui, mas não vou conseguir ver agora todos eles. Se nós estamos falando de 15 jogadores, é quase que 50% do elenco, talvez 45%. E a gente pode citar os nomes, está muito claro. Felipe Scheibe, os goleiros Felipe Scheibe, Rafael Cabral e Kaique, lateral direito o Fábio, o zagueiro Pedro Jeromel, Rodrigo Caio, os dois laterais Reinaldo e Mike. Isso que a gente já conseguiu levantar de informações que vazaram para nós. Do Queiroz já saiu, Natan Pescador, o Grêmio vai tentar colocar algum negócio, e pode ser uma moeda de troca para trocar de algum jogador ou ajustar salário, já que ele tem um salário bem alto. Aí nós estamos falando de Soteldo, Diego Costa. Só aqui nós estamos falando de 12 jogadores, certo, que estão deixando o clube. E aí,
existem algumas outras possibilidades que possam sair do grupo. Aí tem o Thiago Beltrame, que também que é um goleiro da base e que está no profissional. Também os dois zagueiros, Gustavo Martins e Natan Felipe. Eu tenho umas dúvidas sobre esses dois zagueiros, mas como eles não foram utilizados pelo técnico Renato, muito utilizado, pode ser que o próximo treinador goste deles e tenha sido e será feita uma nova avaliação. Mas nesses 15 jogadores aqui, sem contar com os jogadores das categorias de base, que também tem algum alto salário, tem altos salários, por exemplo, o Nathan Fernandes, que não vem sendo aproveitado, mas terá que passar por uma avaliação desse novo treinador, nós estamos falando aí de mais de 4 milhões de reais de salário. Certamente mais de 4 milhões de salário. Estou falando só de Diego Costa, Soteldo, Jeromel, Rodrigo Caio e Reinaldo, só que já dá 3. Para vocês terem uma noção, quase 3 milhões, 2 milhões e uns quebradinhos. Então é dinheiro que o Grêmio vai poder fazer essa jogada aí para essa temporada, para esse início de temporada, com jogadores pontuais, para poder tentar brigar pelo título do Octacampeonato Gaúcho. E esse treinador tem que vir a partir daí. Quando o presidente fala que é difícil os investimentos, os altos investimentos que o Grêmio poderia fazer, ou quais são os investimentos e como o Grêmio vai trabalhar a partir de então neste desenvolvimento, desenvolver essas contratações e os investimentos possíveis para a temporada 2025, dizendo que é muito difícil a temporada para os clubes brasileiros, eu discordo um pouco dele e quero fazer uma lembrança muito significativa. O Atlético Mineiro ainda é SAF, por mais que tenha conseguido na última rodada uma vaga na Copa Sul-Americana, será concorrente do Grêmio na temporada 2025. O Fluminense ganha uma vaga na Sul-Americana, mas também ele disputa o Mundial. E o Fluminense, que passou por várias dificuldades nessa temporada, a gente não sabe exatamente o contexto geral, né? Mas dificuldades técnicas principalmente, teve troca de treinador, tentando ajustar uma nova forma de atuar. O Fluminense vai ter um aporte de 350 milhões de reais, justamente porque ele vai disputar o Super Mundial de Clubes. E aí a gente coloca mais 3 clubes, Botafogo, Flamengo e Palmeiras vão com mais 350 milhões. Ou seja, é muita grana para esses clubes. E aí se esses clubes que têm esse aporte vão conseguir ter a criatividade de contratar jogadores para exatamente fazer com que o clube dispute no topo as competições que estão disputando, bom, o que será do Grêmio que não tem um aporte, um número, um valor correto que vai ser investido ou que não está disponibilizado no seu capital, né, uma possibilidade de dizer assim, não, o Grêmio vai investir 50 milhões, 100 milhões nessa temporada. Por mais que o Grêmio tenha investido nos últimos 2 anos, mas ainda, né, nesse último ano as respostas não vieram. A gente sabe que são promissoras. E aí vai depender muito do que o próximo treinador. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando num achismo, numa possibilidade e tentar descobrir qual é o treinador que vai fazer com que esses investimentos eles se destaquem, que sejam exatamente os jogadores e o que foi tratado, o que foi imaginado, o que foi construído com uma imagem deles para ser os jogadores diferenciados do Grêmio a partir de então. O Renato não conseguiu fazer isso, por conta de adaptação, por conta da língua, né, por conta de que são jovens, e o Renato gosta muito de jogadores cascudos para alguma certa dificuldade, tanto é que os jovens do Grêmio não tiveram tantas oportunidades assim. O que mais ou menos jogou nessa temporada, o Gustavo Nunes foi vendido, Nathan Fernandes teve as suas possibilidades e foi afastado por completo, e aí agora, por último, o Igor Serrote, que vem entrando assim, até porque o Igor Serrote está num nível muito acima de todos os outros. O Igor Serrote é para ser titular. Se eu fosse um outro treinador, posso dizer para vocês, de carteirinha, o Igor Serrote seria titular, o João Pedro era banco dele, com total certeza. Ele seria banco do Igor Serrote. E aí o lateral esquerdo também acaba tendo uma dificuldade, o Zé Guilherme, que é um jogador de força e velocidade, acabou tendo dificuldade na sua renovação e está afastado, por mais que o contrato dele encerre em 30 de junho de 2025, se não me engano é 30 de junho de 2025. E aí agora precisa fazer esses ajustes. Bom, o fato é que o Grêmio não vai ter grana para investir e vai ter que dançar conforme a música. Sai um, entra outro, talvez saia um, chega 2, e é essa
dança aí que o Grêmio vai fazer. E aí eu digo para a torcida, não pense em grandes nomes, a não ser que eles estejam livres no mercado. Porque o Grêmio não vai fazer investimento tipo 4 milhões de dólares no Pavon, e trouxe no início do ano, botou mais 3 milhões e meio no Arezzo, no Aravena, no meu Monsalve de dólares, não vai ter isso de novo. Essa janela vai ser exatamente igual à janela do ano passado, que o Grêmio demorou para construir algo e aí conseguiu lá com uma ajuda para trazer o Christian Pavon no início da temporada. É por aí. Pensem bem no que pode acontecer a partir de então. Chegou a dar o like, se inscreve, as notificações e nós vamos ter um ano muito difícil de 2025. Daqui a pouco a gente volta.